Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate. Hoje nós estamos aqui conversando com o bicampeão da Libertadores, Arsênio Brauner, professor de Processo Civil e Constitucional, também defensor público federal no Rio de Janeiro. Por que eu disse o bicampeão? Está estampado ali, está fácil, né? Está estampado hoje de forma expressa aqui, né, o PIN do Internacional, né? Que realmente é uma paixão da minha vida, o Internacional, tanto que eu moro no Rio e acabo não perdendo quase nenhum jogo do Internacional, acabo indo muito a Porto Alegre, acabo sofrendo em Dubai, lá onde perdemos, infelizmente, mas quem ganha no Japão perde em Dubai também, né? Mas é uma das paixões da minha vida e é o que eu concentro um pouco do meu tempo. Claro que como a gente viaja muito para dar aula e a gente tem uma atividade muito intensa no Rio como agente político, às vezes o Internacional fica com um tempo mais restrito, mas eu costumo dizer que ele está um pouquinho abaixo da minha esposa e da minha filha. Minha esposa e a minha filha estão em primeiro lugar e ele está logo ali na minha escala de valores. É uma influência de alguém ou é uma raiva que você passou, por exemplo, aquele tio que torcia para o Flamengo e aí brigou? Não, então não vou torcer mais para o Flamengo também. Não, de maneira nenhuma. É uma sucessão, eu diria assim. Meu pai era extremamente colorado e até sempre me levou no Beira-Rio, sempre participou do Inter. Ele não tinha uma participação política por uma personalidade dele um pouco mais introspectiva quanto às relações sociais. E eu acabo tendo, inclusive, uma participação de relacionamento no Inter, conheço as pessoas, gosto das pessoas e quero fazer o melhor pelo clube mesmo, no que eu puder, né? É uma paixão completamente sem interesses, né? Porque a gente só sabe com ingresso, com mensalidade, no meu caso, das minhas cadeiras, e a gente mas é uma válvula de escape ali. É uma válvula de escape que nos ajuda também a levar essa vida, né, de viagem, de ciência, que a gente é obrigado. E é obrigado não, a gente acaba até tendo grande prazer em participar, né, que é a vida do mundo jurídico, né. Agora, você já fez aí o 1000º gol sentado ou joga bola mesmo? Não, eu tenho um problema muito grande, que agora até eu consegui emagrecer um pouquinho. Vai começar as desculpas do craque. Como eu comecei a emagrecer um pouquinho, então eu gosto de jogar futebol. Mas tenho muito cuidado, porque a partir de uma certa idade o jogo de futebol pode nos imobilizar para muitas outras atividades, como por exemplo dar aula, né? Se eu estourar meu joelho, como é que eu vou dar aula, né, Rimac? Então eu tenho cuidado, mas às vezes assim com os amigos, um jogo de brincadeira, ainda jogo. Só que eu sou zagueiro eu sou de Bagé, no Rio Grande do Sul, né? Então, aqui é a zaga uruguaia, né? Então é uma zaga um tanto quanto violenta, né? Lá, na verdade, parece que todo mundo é zagueiro, né? Principalmente em Bagé, todo mundo é zagueiro, entendeu? Então, é uma zaga uruguaia mais violenta. Até foi engraçado eu ter acabado no Rio, né? Porque eu passei no concurso e queria muito ir para o Sul na época. E acabei conhecendo a minha esposa na posse. E acabei me apaixonando pela minha esposa. E a minha esposa, que é gaúcha, era defensora do estado do Rio, optando por ser defensora na área federal, para poder voltar para o Sul quando quisesse. Ela me contou justamente que tinha, por ser na Defensoria Federal, teria essa possibilidade de depois voltar para o Sul, que é um projeto que se tem a longo prazo. E aí acabei conhecendo ela e acabei no primeiro momento indo para o Rio por causa dela. Porque começamos num flerte, e esse flerte acabou em namoro, que acabou em casamento, e temos hoje uma filha, né, de 8 meses, né, e gostamos muito do Rio. Mas a volta para o Sul é viável, mas no mínimo em 6, 7 anos, porque o Rio de Janeiro ele acabou virando a minha segunda casa, tanto que eu fiz questão que a minha filha fosse carioca. Eu tenho muito carinho pelo Rio de Janeiro, pelo que ele fez profissionalmente por mim, pelas portas que ele abriu e pelos grandes amigos que eu tenho lá. E é uma cidade que realmente eu me sinto hoje influenciado emocionalmente a favor do Rio também. Apesar de gaúcho ser bairrista, né? De Canto Rio, sul rio-grandense, né?
e antes do hino do Brasil nas escolas, o gaúcho não é uma verdade que ele não é brasileiro. A maioria do povo gaúcho é brasileiro, sim, senhor. E graças a Deus estamos num país onde em qualquer estado em que a gente chega, a gente se sente em casa, né? Eu já fiz itinerante na Amazônia, na tríplice fronteira, Brasil, Peru, né, Colômbia, e é interessante, pela Defensoria, e é interessante como a gente chegando num lugar completamente ermo, a gente consegue conversar com pessoas de origem indígena, de origem não indígena, isoladas a 3 horas de avião de Manaus, e a gente se sente em casa. Porque o país tem essa unidade, né? Sim, verdade. Agora, claro que a identificação regional acaba existindo contigo, né? Tu é de Minas, né? É, Minas. Acaba existindo contigo, acaba existindo comigo, evidentemente. A tradição gaúcha, ela é bem arraigada em seu povo e ela é muito forte. Exatamente. Né? E até por eu ser do Pampa gaúcho, eu acabo tendo aí algum tipo de influência tradicionalista, mas muito contida já pelo muito tempo que eu moro fora. Mas ainda tenho terras lá no estado, ainda tenho atividade agrícola lá, ainda tenho algum tipo de influência gaúcha aí, e tem um sotaque fortíssimo gaúcho, né? Que mesmo morando 6 meses no Rio, é perceptível aos senhores que eu sou gaúcho, né? A minha esposa, já eu brinco que ela nasceu e foi criada na nossa grande cidade, capital, Porto Alegre. Então ela tem um sotaque meio Rede Globo, assim, a gente não sabe direito. Já dá uma amenizada. Meu sotaque não, meu sotaque é gaúcho, né? E o chimarrão acompanha sempre? Acompanha, eu tomo o chimarrão à tarde na defensoria, mas o café é um grande inimigo do chimarrão. Eu costumo tomar muito café expresso. E eu fiz a bobagem de comprar uma máquina de café expresso para minha sala. E aí é um problema. A concorrência agora é forte. A concorrência é forte, mas quando podendo, eu tenho cuia, tenho garrafa, tenho aquecedor de água e tomo chimarrão, sim. Né? Vamos aqui para a defensoria. Bom, o senhor esteve nos mesmos moldes, nos mesmos passos de sua esposa, em que foi uma defensora pública estadual, não é isso? Não, eu não. Eu saí, inclusive, da assessoria do MP estadual. Eu trabalhava no Ministério Público Estadual como assessor do subprocurador-geral. Eu não cheguei a ser defensor estadual. As defensorias estaduais realmente ainda têm um problema de estrutura muito grave em muitos estados brasileiros, inclusive no Rio, onde o defensor estadual é o salário lá ainda não é subsídio, é o salário mais alto do estado, mas é o cargo que tem pouca estrutura. Qual seja, ao defensor não é dada uma estrutura para que ele faça o seu trabalho. Na área federal isso não acontece. Pelo menos nas experiências que eu tive, inclusive itinerantes, nós sempre tivemos uma estrutura adequada ao trabalho fim. Agora, professor Brauner, eu tenho e aí defensor também nesse caso aqui, temos sempre a impressão de que a defensoria pública, e aí talvez até pelo próprio atendimento ao qual ela se destina, parece que ela é bem mais procurada do que a federal. É uma impressão? Veja bem, eu concordo com o senhor pelo seguinte sentido. Há um desconhecimento do jurisdicionado que ele pode procurar a Defensoria Federal. Agora, o que o Judiciário Federal tem feito no Rio de Janeiro? Tem aficionado em todos os juizados federais, em todas as varas federais. Se você é hipossuficiente, procure a Defensoria Federal, endereço tal. E nós temos tido uma grande procura. Nós atendemos no Rio de Janeiro, na nossa sede, isso que nós somos hoje no Rio 70 defensores entre primeira e segunda, no caso instância, nós temos um atendimento de mais de 1.000 pessoas diárias. É um volume então grande. É um volume muito grande. E eu poderia equiparar São Paulo, eu poderia equiparar grandes cidades brasileiras onde a defensoria efetivamente atua. Eu posso ir mais longe contigo, e até gostaria que cortassem para essa câmera para eu falar diretamente para ela. Um juiz federal hoje no Rio, que nomear dativo, ele está cometendo improbidade.
Por quê? Porque eu tenho uma defensoria estruturada no sentido de atender todo hipossuficiente que chegue à nossa instituição. E temos defensor sábado, temos defensor domingo de plantão, qualquer momento um defensor estará lá. Eu estou aqui, por exemplo, gravando esse nosso belo programa e eu tenho um defensor que está cobrindo minhas atividades lá. Exatamente, já combinei. Eu combinei com ele que ele cobriria minhas atividades lá e eu cobrirei atividades dele em outro dia. Mas a defensoria, ela nunca deixa seus assistidos desatendidos. Agora, quem é que pode recorrer, então? Aí é que está. Na área federal, nós teríamos um teto que seria a isenção do imposto de renda. Né? Quem ganhasse a mais que a isenção do imposto de renda, que seria ao redor de 1.700, 1.800 hoje, né? Não poderia ser assistido pela Defensoria Federal. Mas nós temos atividades atípicas. Eu, por exemplo, tenho algumas teses minhas que não foram filtradas ainda por nenhum ato normativo do Conselho e que eu levo a cabo. Por exemplo, eu entendo que na área de saúde a nossa atividade é atípica. Isso é, se eu posso, como defensor, defender a liberdade sempre, por que eu não posso defender a saúde sempre? Então, nas minhas mãos, ninguém vai morrer. A atividade criminal, por exemplo, ela também é atípica, independentemente da renda, se a pessoa não tiver, ela não quiser contratar advogado, ela terá defensor público. Agora, também não é para qualquer caso, qualquer situação que deve se recorrer à defensoria. Exatamente. Nós temos que ter o cuidado que pessoas hipersuficientes, pessoas que têm dinheiro em causas de interesse privado, procurem advogados. A Defensoria Pública ela é um órgão de acesso à justiça. Por que eu defendo uma atuação atípica na área de saúde? Porque a área de saúde não tem um viés financeiro. E o advogado não tem grande interesse financeiro numa demanda de saúde via de regra. Via de regra. Ele pode gerar uma sucumbência numa internação, numa operação? Pode. Mas, como regra, a tutela de saúde, ela não gera um reflexo financeiro direto. E ao defensor, a mim é extremamente prazeroso chegar em casa de noite e sentir, como sentir meu salvo 3 vidas. Verdade. Quando eu pego minha filha nos braços, mais que o subsídio no bolso, eu tenho a certeza que eu salvei 3 vidas. Então, você que está pensando em fazer concurso, né, reflita um pouco sobre isso. Às vezes, uma diferença de 20% de subsídio, que é momentânea, os subsídios são muito flutuantes, nós sabemos disso. PFN foi o maior subsídio do Brasil durante muito tempo. Pode não ser o objetivo do meu concurso. Eu tenho que pensar o que vai me fazer feliz, o que vai me satisfazer, o que vai me gerar concretização pessoal como ser humano. E a Defensoria Pública, com certeza, tanto nas áreas estaduais como federal, dá essa oportunidade aos senhores de salvar vidas, de salvar as pessoas. É isso que eu sinto, Rimac. Tanto que eu sou professor de Constitucional e do processo civil, 2 matérias muito amplas, do ENSAT, quer dizer, tem um preparo razoável no mínimo, né? Diria assim, e não pretendo fazer outro concurso público. Eu só sairia eventualmente para a iniciativa privada numa situação específica, porque tem uns negócios de família que talvez eu tenha que assumir algum dia. Mas fora isso, como atuação pública, a defensoria é o ideal para a minha vida. Porque eu acho que eu tenho uma imagem do defensor de terno e gravata, ajoelhado no barro, levantando o nosso chefe. Quem é o nosso chefe? É o assistido. E é isso que o povo brasileiro tem que se dar conta. É isso que os defensores que estão entrando têm que se dar conta. Que não é, às vezes, uma diferença de 5%, 10% de subsídio que vai gerar a escolha da carreira. Aliás, já que o senhor entrou num assunto que eu até iria abordar e eu acho extremamente interessante, e aí tirando essa particularidade da escolha profissional, de que área, o concurseiro, no caso, Sim. Né,
Que dicas na prática, tirando essa questão mais emotiva, de vocação mesmo, por exemplo, na escolha de um livro, o que fazer? Por exemplo, um juiz ele precisa estudar vários livros, e aí vai ler todos os 15, por exemplo? A minha dica é específica, né? Eu acho que o senhor que está querendo fazer concurso tem que escolher um livro-texto para cada matéria e tem que pegar o edital mais amplo possível da área que o senhor pretenda, federal ou, no caso, estadual. Eu não me aprisionaria em um cargo público. Eu me prepararia para uma área e pegaria o edital mais amplo daquela área. A partir dali, eu pegaria um livro-texto para cada matéria. E a minha dica não é muito agradável. A minha dica é o fichamento desse livro. O que seria o fichamento? Seria eu compreender aquele livro, anotar o que eu compreendo, não é copiar o livro e anotar o que eu compreendo, e sempre consultar a jurisprudência dos tribunais superiores. Por quê? Porque se o autor diz A e o Supremo diz B, para a prova vale o Supremo. Se o autor diz A e o STJ diz B, vale STJ. Se o STJ discorda do Supremo, vale o Supremo. Então, a gente tem que ter... Nesse cuidado, aliás, eu vou até pedir para o senhor já comentar no outro bloco, nós já estamos encerrando esse, mas já fica até a colocação, porque às vezes a pessoa estuda, eu já ouvi isso, estuda por um livro, aquele autor tem uma opinião, contrária à jurisprudência. Às vezes vai ao contrário. Nós vamos ouvir sua opinião sobre essa opinião, então, no próximo bloco. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Você também participa do programa enviando a sua sugestão para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br e pode assistir novamente o programa Saber Direito Debate pelo canal da TV Justiça no YouTube, é www.youtube.com/saberdireitodebate. Até já.